Você coloca os slides, por favor, amigo? Devia estar colocando e eu falando, né? Então, boa noite de novo, irmãos. Tudo bem? Queria pedir para alguém orar, para a gente dar início ao nosso estudo de hoje. Alguém quer orar? Deva? Pai Santo, graças te damos em nome de Jesus por estarmos aqui reunidos, ó Pai, em teu nome, para poder aprender mais de ti, que o nosso coração possa ficar aquecido agora, que o Espírito possa transitar aqui conosco, de nós, e que possamos, ó Pai, pensarmos, falarmos e aprendermos, seja para a tua glória, Senhor. Amém. Ajuda o Vitor agora, para que ele possa trazer um estudo adequado e que possamos, ó Pai, estar com os ouvidos abertos e atentos ao Senhor. Em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. 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 Irmãos, então vamos retomar nossa sequência aqui de seitas e heresias. Semana passada nós vimos um estudo com Humberto que não era uma seita ou uma heresia, mas era essa negação do próprio Deus, né? Então é o ateísmo, a gente estudou, é uma corrente bastante forte nos dias de hoje, é uma corrente que muitas pessoas, apesar de não professarem o ateísmo de uma forma explícita, as pessoas abraçam um modelo de mundo segundo o qual Deus não existe, segundo o qual eu não respondo a ninguém, eu vivo minha vida da melhor maneira que me parecer bem, eu vivo minha vida segundo a minha conveniência. Então, é uma forma de secularismo que permeia todo o nosso mundo hoje, né, o ateísmo. Hoje, a gente volta para um ramo, para uma seita mesmo, que ela é a cara da seita. Eu acho que, assim, tem diversos estudos que a gente tem feito aqui, são seitas, heresias, mas os testemunhas de Jeová, eles representam essencialmente o que é uma seita, tá? E a gente vai ver, isso não é uma ofensa, um xingamento gratuito, mas ele é um enquadramento sobre um conceito que a gente traçou sobre o que vem a ser seita, né? Para a gente ver o que vem a ser seita, eu vou aqui descaradamente replicar o que o Renato falou no estudo dele sobre o adventismo. Então ele veio aqui identificando os pontos que caracterizam uma seita. Primeiro, exclusivismo doutrinário, religioso, espiritual. Somente aqui, nesse grupo, somente aqui nessa igreja, somente aqui nesse seleto grupo nós temos a revelação verdadeira de Deus, e todos aqueles que estão fora dessa linha doutrinária não podem ser salvos. Então, isso acontece com diversas seitas. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós começamos a aprender verdades preciosas, bíblicas do Evangelho, para que a gente não tenha no nosso coração um sectarismo que é próprio das seitas, que a gente não queira colocar de fora e traçar esse cercado onde Deus não traçou. Por mais corretas que sejam aquelas doutrinas, a gente não pode colocar algumas coisas como impeditivos e outros irmãos que divergem daqueles pontos, que eles não sejam salvos. Então, vamos pegar aqui, nenhum que não seja calvinista será salvo. Isso é uma heresia, isso é um ensino que é perigoso de circular no meio da igreja. O exclusivismo doutrinário, religioso e espiritual, ele é muito presente nas testemunhas de Jeová. Isso é uma característica das testemunhas de Jeová, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eles creem que todos aqueles que estão fora da doutrina dos testemunhos de Jeová, eles não são salvos, eles não têm comunhão com Jeová. Então, é o primeiro ponto. Segundo, negação da inerrância bíblica e utilização de revelações extra-bíblicas com peso igual ou maior que as Escrituras. Aqui a gente vai ver diversos livros de profecias, livros de interpretações inovadoras das Escrituras, e a gente vai ver uma tradução das Escrituras que ela não tem nenhum precedente na história, é uma tradução bastante deturpada que é utilizada pelas testemunhas de Jeová. Então eles se enquadram muito bem também nesse segmento aqui. Filha. Um acidente de percurso aqui.
Próximo, negação da divindade de Cristo. É próprio das seitas negarem a divindade de Cristo. Cristo é um bom mestre, Cristo é um bom exemplo a ser seguido, mas Cristo não é Deus. Cristo não é Deus. Todo aquele que nega que Cristo é Deus, ele não pertence a Deus, ele não pertence ao povo de Cristo, e ele está fora do povo da aliança, né? Aqueles que negam a divindade de Cristo. E os testemunhos de Jeová, eles caem exatamente aqui, é um ponto muito forte, inclusive de debates dos testemunhos de Jeová, quando eles batem nas nossas portas, a questão da negação da divindade de Cristo. Salvação por obras. Toda boa seita que se preze vai falar, cumpra uma tarefinha que você será salvo. Faça a sua parte, que aí Deus vai se agradar de você. Faça algo e seja salvo. A maioria das doutrinas, a maioria das religiões, a gente cai dentro do cristianismo, a gente pega heresias antigas, como esqueci agora, pelagianismo. A gente pega o pelagianismo, nada mais é do que uma salvação por obras. Deus pagou pelos seus pecados, agora cumpre que você guarde a lei para que você faça a sua parte e para herdar o reino dos céus. O pelagianismo, ele tem outras vertentes um pouco mais atenuadas e ele ali, uma sementinha deságua no que a gente, eu não estou falando que é heresia, mas deságua naquilo que a gente pode chegar no arminianismo hoje em dia. Mas é uma semente, uma deturpação de uma corrente doutrinária que ele acaba caindo em outros erros teológicos, né? Que podem ser prejudiciais maiores ou menores, até configurar uma heresia mesmo, que aí de fato a gente vai ver o que é uma heresia mais para frente. Negação da Trindade, a negação da divindade de Cristo é uma negação da Trindade. A gente vai ver que as testemunhas de Jeová negam a Trindade, eles são unitaristas, eles creem num Deus que é uno, não creem que o Espírito é Deus e não creem que o Filho é Deus. E agora a gente entra no que é uma heresia, né? A gente viu a seita e agora a gente entra no que é uma heresia. Heresia é uma interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. A igreja, ao longo do tempo, rejeitou determinado ensino teológico. E também uma teoria, doutrina, ideia, prática ou pensamento que nega ou contraria uma doutrina considerada essencial e já estabelecida pela igreja. A gente pega os credos históricos, o credo de Niceno, o credo dos apóstolos. Todos esses credos que são históricos da igreja, a igreja sempre afirmou, eles servem como baliza para ver quem está dentro dos muros da fé e quem está fora dos muros da fé. É uma baliza muito bem estabelecida ao longo da história pela igreja. E não é a igreja como entendem os romanistas, né, os católicos romanos. É a igreja, guiada pelo Espírito Santo, colocou algumas balizas. E essas balizas lá de trás dos concílios, que são ecumênicos, eles são aceitos até pelos católicos romanos, até por outras vertentes cristãs que nós consideramos heréticas ou pelo menos errôneas, né? Heresia é diferente de erro teológico, e aqui entra um ponto, né? Podemos ter irmãos na fé que acreditam em doutrinas que julgamos erradas, então vamos pegar pontos com relação a batismo, com relação à escatologia, com relação à visão, ao relacionamento entre os testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, a relação dispensacionalista, a relação aliancista, vertentes sobre o aliancismo histórico. Então a gente vê coisas que podem ser caracterizadas como erros teológicos, mas não como uma heresia necessariamente. Então a gente tem que ficar atento para que a gente também não coloque para fora aqueles que estão em erro teológico e não, a gente considera erro, mas não hereges, né? São categorias bastante diferentes. Em termos teológicos, podemos dizer que uma seita refere-se a um grupo de pessoas e que heresia indica doutrinas antibíblicas defendidas por alguém ou um grupo de pessoas. Então, o grupo todo, então, os testemunhos de Jeová, por exemplo, a seita, e a heresia deles são diversas. São a negação da divindade de Cristo, a gente pode falar da doutrina da própria expiação, tem diversas coisas ali que são consideradas heresias para compor uma seita. E aí, é isso que a gente conclui aqui ao final. O erro doutrinário precede uma heresia, que, por sua vez, precede a formação de uma seita. Então, a gente cai num erro, esse erro, a gente continua seguindo aquelas premissas erradas, a gente acaba desaguando numa heresia, e aquela heresia, sendo infiltrada no meio da igreja, ela acaba desaguando numa seita. Agora, se a gente não estiver alerta, se a gente não estiver alerta
para aqueles lobos devoradores que entram entre nós, nós desaguaremos necessariamente numa seita, porque a Bíblia fala que o diabo ele vive a nos circular, ele está ao nosso redor e a qualquer momento ele pode nos devorar. Então, a Bíblia ela tem vários alertas para que nós permaneçamos firmes naquela palavra que nos foi entregue, firmes nas Escrituras. A gente sempre tem o norte das Escrituras. A gente não se apega a pessoas, a gente não se apega a doutrinas humanas, mas a gente sempre volta às Escrituras. É por isso que na Reforma Protestante, a primeira sola que foi estabelecida foi somente a Escritura. Somente a Escritura, e a Escritura toda é nossa regra de fé e prática. Se a gente foge desse primeiro ponto, a gente abre todo o flanco para as heresias entrarem na igreja. E agora eu queria entrar especificamente um pouquinho nos pontos do surgimento das Testemunhas de Jeová. Quem daqui já estudou um pouquinho sobre Testemunhas de Jeová? Quem aqui conhece um pouco mais do que o fato de serem pessoas que batem na nossa porta de manhã no sábado ou que negam transfusão de sangue? Quem aqui conhece um pouco? Sandro, Roberto, vocês dois estudam de tudo também, né? Nunca vi. A gente tem muitas coisas que Fernandão também. A gente tem muitas coisas que que circulam, são um pouco mais famosas. Mas aqui é interessante. Eu fazendo esse estudo, eu consegui ver que os Testemunhos de Jeová, o erro, ele é muito mais profundo, ele é muito mais perigoso, ele é muito mais absurdo, eu diria, do que somente aquelas coisinhas que a gente vê. Não aceita transfusão de sangue. Eles acham que porque eles vão de porta em porta, eles vão ganhar a favor de Deus. Tem muito mais coisa. É uma doutrina estranhíssima, a doutrina das Escrituras. Então, é isso que a gente vai dar uma olhadinha nos próximos minutos ou hora. Tira a boca. Vamos lá. O surgimento das Testemunhas de Jeová. Tem 3 marcos aqui que são importantes, tá? O século XIX, ele é um século bastante frutífero para surgirem ideias estranhas no mundo inteiro. A gente vê a Europa ou a Alemanha do século XIX, ela foi o darwinismo, surgiu ali ideias bastante contrárias às Escrituras, o socialismo com Darwin, o socialismo com Karl Marx, ele aparece e é o século XIX, e a gente tem no meio da igreja surgindo doutrinas ali bastante questionáveis. O primeiro nome, quando a gente fala de Testemunhos de Jeová, é o nome de Charles Taze Russell. Charles Russell, ele começou ali em meados de 1870, a angariar alguns seguidores, um grupo que ficou conhecido como Estudantes da Bíblia. Ele era um homem bastante versado nas Escrituras, um homem que conhecia das Escrituras, não saberia dizer, eu diria que ele era saudável nos ensinos dele nas Escrituras. Contagiado por um movimento que tinha ali bastante presente no século XIX, que até deu origem ao Adventismo, né, o movimento dos Milleristas, que seguiam Miller, Charles Russell começou com profecias sobre a volta de Cristo. Ele começou a interpretar as Escrituras prevendo o ano em que Cristo voltaria. Então, o nome de Charles Russell ele ficou muito conhecido. Esse grupo Estudantes da Bíblia, é um grupo que começou com os amigos dele, amigos próximos, parentes próximos, que estudavam de fato a Bíblia, tinham publicações. Uma dessas publicações ficou conhecida como Torre de Vigia de Sião. A Torre de Vigia de Sião são periódicos escritos por Charles Russell, que deram origem ao nome que depois foi a Sociedade das Testemunhas de Jeová, que ficaram conhecidos como Sociedade da Torre de Vigia de Sião. Charles Russell morre em 1916, 17, eu não anotei direito, mas por aí, 16, 17. E quem assume a presidência da Torre de Vigia, a Sociedade de Torre de Vigia, quem assume a presidência é Joseph Rutherford. Joseph Rutherford foi
o principal responsável pelo que a gente tem hoje. Pelos maiores desvios doutrinários que a gente vê, ele sempre começa com alguma coisa boa. Alguém, o Charles Russell, ele vinha de um segmento presbiteriano, ele era um cristão de uma doutrina histórica, ele tinha um conhecimento das escrituras, formou esse grupo, só que essa torre de vigia, depois esse comecinho de erro doutrinário, que era impelido por essas profecias, essas interpretações da volta de Cristo, desaguaram em algo muito mais tenebroso ali para frente, né? Então, em 1917, o advogado Joseph Rutherford, falou em advogado, a gente já fica com o pé atrás, tem que tomar cuidado com o advogado. Eu sou advogado, então a gente pode falar um pouquinho disso. Então, de forma arbitrária, ele tomou a presidência da Torre de Vigia. O testamento do Charles Russell previa que 5 pessoas tinham que assumir a diretoria da Torre de Vigia. E ele, ali num golpe contra o testamento do Charles Russell, ele assumiu sozinho a presidência. E isso isso criou escândalos ali no meio daquele grupo que já era grande, imagina, de 1870, quando começou, isso aqui já tinha 40 e poucos anos, era um grupo já bastante desenvolvido, e ele, com esse golpe que ele deu ali, ele criou uma dissidência ali dentro. Um grupo simplesmente saiu da Torre de Vigia, continuou, inclusive até hoje, uma parte desse grupo, guiado pelos estudos de Charles Russell, continuam por aí, tem Europa, tem um pouco nos Estados Unidos. O grupo de Charles Russell, mais fiel às escrituras, ele continua por aí, contrário aos ensinos de Rutherford, que foi lá no começo do século XX. E aí, debaixo de Rutherford, começaram algumas mudanças doutrinárias, muito abandono de ensinos que Russell tinha estabelecido, até que em 1931, aí a gente tem o terceiro marco que eu coloquei aí, Rutherford assume o nome de Testemunhas de Jeová. Ele assumiu esse nome para fazer a distinção com o grupo dissidente dos estudantes da Bíblia, que continuava ali. Então ele falou, não, nós somos aqui as testemunhas do Jeová, testemunhas do próprio Deus, e é assim que a gente vai seguir. Esse grupo, até hoje, ele está estabelecido em Nova York, especificamente no Brooklyn, lá em Nova York. É um grupo seleto. O QG, o quartel-general ali das Testemunhas de Jeová, fica no Brooklyn, em Nova York. É onde estão as lideranças, onde estão as principais personalidades ali. A gente vai ver um pouco sobre essa classe seleta que está ali no Brooklyn. E hoje eles estão espalhados Europa, América do Sul. É um grupo bastante forte, bastante grande, é um grupo que cresce, inclusive hoje. Tá? Tudo bem que eles começaram a enfrentar um pouco de problema à medida que surgiu a TV a cabo, que começou a disseminar ideias para as pessoas que... A gente vai ver que as Testemunhas de Jeová, elas têm uma prisão mental. Eles são bastante... policiados para não ouvirem coisas de fora, para não saírem daquela seita, para não ouvirem argumentos contrários. Eles são bastante blindados para isso. E aí, com o advento da TV a cabo, da internet, cada vez foi ficando mais difícil para eles combaterem essas informações que chegam a gente de enxurrada todos os dias, né? Eu vou falar um pouco sobre as profecias, que as Testemunhas de Jeová é bastante marcado pelas profecias. Russell, em 1876, Charles Russell previu a primeira vez que o fim dos tempos ocorreria em 1914. Ele estabeleceu um marco lá, ele interpretou as escrituras, falou, pela contagem do tempo, em 1914 vai acabar o tempo dos gentios. Os gentios vão ter todos entrado para dentro da aliança, e Cristo voltará, e Cristo vai estabelecer o seu reino milenar aqui na Terra. Então, a volta de Cristo foi marcada por Russell em 1914. Em 1913, chegando ali um ano, ele falou, nossa, está chegando agora. Eu falei isso tanto tempo atrás, aí chegou ali em 1913, aí eu acho que ele começou a pensar, ele falou, olha, a gente escreveu isso, a gente falou sobre 1914, mas eu não quero dogmatizar isso. Isso aqui não é um dogma, é uma interpretação minha das Escrituras, e pode ser que se cumpra, pode ser que tenha algum erro meu na contagem da cronologia bíblica. E aí, esse estabelecimento do reino do Messias
ele era possível que aconteceria, mas ele já não era mais um dogma, ele não tinha mais batido martelos. Saíram algumas publicações da época, em 1913. E aí, no ano de 1914, quando ele viu que aquilo não aconteceu, diversas relativizações dessas profecias começaram a surgir. Ele falou, olha, a gente viu que a data estava certa, realmente acabou o tempo dos gentios, Cristo voltou secretamente, houve um retorno que tem um significado espiritual, mas a glorificação da igreja ainda não aconteceu. Eu errei aqui na glorificação da igreja. Cristo ainda não tomou a sua igreja para ele ainda não voltou de fato de uma maneira física para esse reino milenar. Então eu errei esse estabelecimento. E aí Rutherford, depois de 6 anos daquilo, quando ele já tinha assumido a presidência, em 1920, ele estabeleceu que dali 5 anos algo cataclísmico aconteceria. Em 1925, ele falou que aqueles com esperança celestial, e a gente vai entender quem são esses com esperança celestial, eles receberiam a recompensa no céu, pela sua fidelidade. E aí havia também uma expectativa de ressurreição. Os santos que viveram antes de Cristo, eles seriam ressurretos, voltariam para a terra, habitariam conosco como príncipes, eles seriam príncipes. Alguém pode trazer mais uma água, por favor? Então, olha a ousadia dessa profecia, né? A ousadia, olha, a gente vai ver Abraão ressurreto, a gente vai ver Moisés ressurreto, daqui 5 anos vai estar entre nós Isaías, vai estar entre nós Jeremias, vai estar os profetas, os patriarcas vão estar entre nós. Os santos que viveram antes de Cristo vão ser ressurretos. E aqueles que têm uma esperança celestial, porque tem 2 tipos de esperança dentro das testemunhas de Jeová, e aí a gente vai ver. Aqueles que têm uma esperança celestial, eles vão receber esse galardão nos céus, juntamente com Cristo. E aí, é claro que uma grande euforia tomou a torre de vigia, aquela sociedade, uma grande euforia tomou as testemunhas de Jeová, e ficaram esperando ansiosamente esses eventos de 1925. Quando chega 1925, essas coisas não acontecem, Rutherford teve que vir a público. Obrigado, Inan. Ele teve que vir a público desmentir ou fazer algumas relativizações novamente. Olha, a interpretação não estava correta, os eventos aqui, eles todos apontam para isso, mas a contagem da cronologia bíblica também está sujeita a diversas nuances, então a conta não foi bem feita, mas estamos na iminência do retorno de Cristo. E aí a gente vai ver, até os dias de hoje, você vai conversar com qualquer testemunho de Jeová, eles vão falar do Armagedon, eles vão falar que o tempo está muito perto, Satanás está acabando de dominar o mundo, mas Jesus Cristo já vai voltar, e tem essa pegada de urgência assim, no discurso das testemunhas de Jeová. Isso vem desde Russell, desde Rutherford, que começou a colocar essas datas, né? E teve outras datas que eu não queria me alongar muito aqui, eu queria me alongar mais nos problemas doutrinários do que nas datas, senão a gente ia passar a noite toda aqui. E aí vocês imaginam a crise que não veio em 1925, com aquela euforia que tinha em volta de 1925, e aquilo, mais uma vez, foi frustrado, mais uma vez, uma profecia errada. Nessa época, os salões das testemunhas de Jeová experimentaram uma baixa muito grande na frequência, muita gente parou de frequentar as testemunhas de Jeová, realmente se decepcionou, se afastou da fé das testemunhas. A Europa, principalmente, sofreu um baque muito forte nessa época aí de 1925. E aí, aqui é uma curiosidade, né? Rutherford continuou falando, está prestes a voltar, está prestes a voltar. Em 1928, Rutherford fez com que a sociedade comprasse 2 terrenos bem grandes. E ele falou, olha, nós precisamos de algo concreto para quando Jesus voltar, ou para quando esses príncipes voltarem, ter algo concreto e visível, para que eles vejam que há pessoas ainda, um remanescente fiel aqui. Então, nós temos que mostrar visivelmente que nós estamos aqui. Então, eles compraram esse terreno, construíram uma mansão Bet Sarim. Essa mansão, é claro, quem ficou morando lá foi o próprio Rutherford.
E ele viveu ali até sua morte, em 1942. Ele chegou a colocar a cabeça do advogado ali era muito boa. Ele chegou a colocar na escritura da propriedade da casa o nome de Abraão, o nome de Moisés, o nome de Isaías. Estava na escritura pública ali da casa, porque a eles também pertenciam à casa, para ele mostrar como ele realmente cria naquilo. E ali viveriam os príncipes com ele quando voltassem à terra para esse reino de Cristo. E essa casa ela foi vendida em 1948 para a sociedade, para a Watchtower, né, para a torre de vigia. Ela foi vendida para eles. E é só uma curiosidade que eu queria colocar. Ela está lá, um monte de gente visita essa casa até hoje. E é isso. Agora eu queria entrar em aspectos mais doutrinários, no que eles creem, né? A gente viu as profecias, a gente viu o que motiva, a gente viu o surgimento. Agora eu queria passar um pouquinho por o que creem as testemunhas de Jeová, né? Eu acho que a gente, começando por como eles enxergam o mundo, é um ponto de partida bem interessante. Eles basicamente dividem o mundo em três classes, tá? Muito copo, né, filha? A primeira classe é a classe dos eleitos, especificamente dos ungidos para habitar com Cristo. 144 mil é um número literal, é o número de uma interpretação lá de Apocalipse 7:4, né? Então, eu vi 144 mil selados, é um número bastante simbólico, né? Que mostra 12 mil vezes 12 mil, as 12 tribos de Israel. Então, é um número simbólico, ela tem todo um significado simbólico no contexto ali de Apocalipse, mas eles interpretaram de uma forma literal. Eles falam que 144 mil são eleitos, é uma classe ungida, e eles modestamente chamam é uma classe dos escravos de Cristo, que habitarão com Cristo, e eles têm a esperança celestial. São esses que têm a esperança celestial, só esses 144 mil. Ninguém aqui, eu acho que vai encontrar um dia alguém que pertence a essa classe. Hoje eles estão basicamente no Brooklyn, lá em Nova York. Essa classe, são pouca gente que está viva ainda dessa classe. Pouca gente é agregada a essa classe. Quando esse número se completa, ele só pode entrar um novo integrante nesse número quando alguém apostata. Então, é um número que essa classe basicamente é imutável. Ela é bastante, e está quase chegando a esses 144 mil até os dias de hoje. Os Testemunhas de Jeová, eles têm um encontro anual lá em Nova York. Então, eles alugam estádios, eles alugam salões, eles alugam prédios inteiros para eles se reunirem uma vez por ano. Tem uma data específica que eu não gravei, é uma data que tem a ver com a Páscoa judaica. Então, perto dessa Páscoa judaica, eles se reúnem para celebrar a ceia do Senhor. O levantamento que eu consegui pegar aí era que, em 2010, havia 7 milhões de membros ativos, de publicadores ativos, porque eles são nada mais do que uma casa de publicação, né? Eles divulgam o material, eles são a maior gráfica do mundo, hoje, as Testemunhas de Jeová. Eles divulgam material, agora muito por PDFs, etc. Quando você vai conversar, eles te mandam até por celular, por WhatsApp, mas eles têm uma casa publicadora gigantesca no mundo inteiro, e aqueles publicadores ativos, que eles chamam, eles eram mais ou menos 7 milhões ali em 2010. Só que nesse encontro da ceia anual que eles têm, mais ou menos 18 milhões de pessoas compareceram ali em Nova York. Eles alugaram estádios nas redondezas, nas vizinhanças. Então, a gente imagina que tem 7 milhões ativos e tem mais uns 11 milhões, em 2010 esse número deve ser maior hoje, uns 11 milhões que não são ativos. Eles não têm o controle e registro das atividades de publicadores, de bater em casa desses outros 11 milhões, mas eles aderem à doutrina, eles se chamam de Testemunhas de Jeová. O curioso é que em Nova York, nesse encontro, uma vez por ano, eles participam da ceia. Mas o que vai acontecer? Num salão inteiro, imagina que esse salão aqui está tomado de integrantes, a ceia vai passar de mão em mão, sem ninguém tomar ceia,
de mão em mão, ninguém participa, a não ser que você seja da classe dos eleitos. Só esses participam da ceia, participam do corpo de Cristo, participam. Então, eles vão tomar a ceia, partir o pão, beber o vinho e ninguém passa. Então, estádios e estádios vão passando de mão em mão e ninguém pega. Se você acontecer de estar lá e fala, quer saber, eu vou pegar um desse, imagina que eu viajo para Nova York, vamos ver o que esses caras estão... Eu sento lá, acontece de falar assim, quer saber, eu vou pegar esse pão aqui. Eu acho que eu não pegaria, porque é uma coisa bastante perigosa a gente lidar, zombar desse tipo de coisa. Mas se alguém resolve tomar a ceia e alguém vai olhar ali e com base nisso eles anotam quem é a classe dos eleitos, eles não iam dar muita importância para você participando disso. Para alguém levar a sério a sua participação, você teria que ser alguém muito antigo das Testemunhas de Jeová, que viveu no Brooklyn, que faz parte da liderança e que um dia tomou daquela ceia, você recebeu uma revelação que você participa desse grupo e você aí passa a ser considerado da classe dos ungidos. Mas, basicamente, ninguém toma a ceia. Desses 18 milhões, sei lá, se tem 5 mil vivos, 5 mil tomaram, mas 18 milhões não tomaram da ceia. Então... é uma curiosidade aí que pouca gente sabe. A gente tem um outro grupo, um segundo grupo, que é o grupo que bate nas nossas portas de sábado, fazem parte da grande multidão. A grande multidão também é uma interpretação ali de Apocalipse, então eu vi uma grande multidão que não se pode contar, é aquela multidão que são fiéis a Jeová, que seguiram os preceitos ali da torre de vigia, e eles... têm uma esperança terrena, eles não têm uma esperança celestial. Eles fazem o que fazem para morar para sempre na terra depois do Armagedon, depois do fim dos tempos. Deus volta, ele vai dar uma segunda... ele vai ressuscitar... Eles não creem em ressurreição, isso aqui é ressuscitar, ele vai criar novamente... Eles não creem na ressurreição como nós cremos, depois a gente vai ver isso, mas ele cria novamente aquelas pessoas que morreram. E aí eles vão viver para sempre na Terra. Vocês imaginam, irmãos, que é uma seita que requer tanto esforço, mas tanto empreendimento para tão pouco, né? Eles não habitarão com Cristo. Tem um quadro das Testemunhas de Jeová que os 144 mil estão olhando para Cristo e essa grande multidão elas estão olhando para os 144 mil. Então, é como se os 144 mil fosse uma mediação entre a esperança terrena e Cristo. Então, eles estão aliançados àqueles 144 mil, que por sua vez estão aliançados a Cristo. Esse é a interpretação que eles têm. Então, se um dia alguém bater na sua porta ali, você perguntar, eles vão ficar bastante surpresos. Se você falar, sua esperança é terrena ou é celestial? E aí, se trabalhar em torno disso, ele vai ficar, eu tenho uma esperança terrena. Certamente eles vão falar isso, eu vou participar da grande multidão. Eu participo da grande multidão. Mas tem uma terceira classe. É a classe que não está nem nessas duas, e o mundo inteiro está nessa outra classe. É a grande Babilônia. Nós aqui somos parte da grande Babilônia, para os Testemunhos de Jeová. Nós somos aquela grande prostituta, que está descrita ali em Apocalipse também. São todos aqueles ensinos que foram pervertidos. Os trinitarianos, aqueles que creem na Trindade, fazem parte da grande Babilônia, segundo os Testemunhos de Jeová. E todo mundo que se afasta da verdadeira adoração a Jeová. Então é interessante entender, irmãos, que eles não querem ser identificados com a cristandade que a gente conhece. A gente falar que eles não são cristãos não ofende eles, porque eles realmente não querem. Realmente a gente não pertence ao grupo de vocês, a gente não é irmão. A gente está pregando para vocês com esse zelo evangelístico que eles têm, para ver se vocês se convertem e passam a adorar Jeová da forma correta, conforme prescreve a torre de vigia, né? Então, assim, os Testemunhos de Jeová, eles não têm um rol de membros. Não existe, olha, agora você foi admitido, você foi batizado, você foi admitido. Eles têm cartões e controles para saber quem são os membros ativos. Você tem investido horas? Então, tem gente que investe 10, 15, 20, 30. Tem gente que teve um líder que tem registros dele, já investia mais de 60, 70 horas por semana na publicação, né? No trabalho de porta em porta, no trabalho de divulgação das Testemunhas de Jeová.
Então, para você ser considerado um publicador ativo, você tem que trabalhar. É assim que você é considerado, é contado entre a grande multidão. Se você não fizer isso, você está ali naquele limiar, você está na Babilônia. Venha para a grande multidão, trabalhe, venha fazer a sua parte, né? Então, eu queria passar agora para algumas crenças características das Testemunhas de Jeová. Algumas crenças pelas quais eles são conhecidos também. Primeiro, transfusão de sangue. Interessante, eles não... O sangue é a vida para eles, eles não recebem vida de outra pessoa, eles preferem morrer do que receber a transfusão de sangue. Isso é muito falado, a gente vê o mundo protestando contra isso. Eu até consigo respeitar esse entendimento deles muito mais do que o mundo. Ah, que coisa estúpida, não sei o quê. O mundo que rejeita Deus, rejeita Cristo, não tem nenhum motivo para falar que aquela vida é valiosa. Eles não têm nenhum motivo para falar que aquela vida tem alguma dignidade. E eles querem condenar os testemunhos de Jeová porque não recebe sangue, mas para eles não tem dignidade nenhuma. A gente é um amontoado de célula, um amontoado de protoplasma batendo um no outro num universo indiferente. Então, assim, o mundo reclama deles, mas eu consigo entender eles muito mais do que o mundo que critica eles, que não querem receber sangue por causa de uma doutrina. Mas é uma interpretação errada. Fato é que a Bíblia não fala nada a respeito disso e a gente... não é o propósito aqui a gente entrar por que a transfusão de sangue é certa ou errada, mas fato é que é uma característica deles, eles são bastante conhecidos por isso, tá? Segundo ponto, eles não creem em alma, em espírito. Nós somos o que somos, nós somos uma criatura só, matéria, uma criatura una. Biblicamente, a gente crê que a gente é alma e espírito, a gente é alma e corpo, né? Então somos matéria, corpo físico, e temos uma alma, é a parte imaterial do nosso ser, é a nossa alma. Biblicamente, a gente consegue ver muito claramente isso. E eles não, a gente é uma coisa só. Então, morreu, não existe alma, não existe espírito, morreu, acabou. Morreu, a pessoa sumiu. Tudo que existe é aquela matéria, e uma vez que expirou o fôlego de vida da pessoa, ela acabou. Não existe um outro plano, não existe nada mais. E aí, por conta disso, eles não creem em ressurreição. Quando aquela pessoa que morreu, ela volta à vida, ela não tem nenhum elemento daquela vida que tinha sido anterior. A ressurreição que eles aguardam pós-Armagedon é uma ressurreição com base na memória perfeita que Jeová tem daqueles que são seus e que ele vai recriar aquelas pessoas. Então é interessante, se eu sou essa pessoa que chegou ao Armagedon, eu já morri, e eu vou ser ressurreto, eu vou ser recriado, não vou ser eu. Vai ser um Vitor zumbi, não vai ser eu com a memória que eu tenho, mas não vai ser eu. Não tem esse elo de ligação, é bastante estranho. Então, é tanta coisa por tão pouco que eles brigam, né? Vai ser uma outra criação, não tem nada a ver comigo. E isso é meio perturbador. Eu fico imaginando que eles falam, caramba, mas no final das contas não sou eu, né? Não tem essa continuidade. Então, é bastante perturbador em pensar nisso, né? E por causa disso, também eles não creem em inferno, né? Já que eles vão morrer e acabar, não existe condenação eterna, não existe julgamento eterno. Tudo que tem para você aqui, acabou. Você não vai ter a sua esperança terrena concretizada. Você não vai ter nem a esperança celestial, nem a terrena. Você não vai viver para sempre nessa terra. Você acabou. Não é tão mau negócio, né? Se a gente parar para pensar do ponto de vista deles, né? É até confortável pensar que acabou, a gente não responde pelos nossos pecados que a gente viveu praticando, não existe uma justiça, não existe reparação. A doutrina do inferno, ela nada mais é do que a representação da justiça de Deus. Deus é justo, Deus não vai deixar nenhum mal passar impune. Ou ele é punido em Cristo, naqueles que são seus, ou ele é punido no inferno, contra a dignidade do Deus eterno, ele também é punido eternamente. Os adventistas também creem no aniquilacionismo, né? Exatamente. E o último ponto é que os testemunhos de Jeová não participam de debates. Em que sentido? Se eles forem na sua casa conversar, você vai conseguir debater com eles, você vai conseguir trocar ideias, eles são bastante abertos para isso, são muito treinados para isso. Mas é difícil você ver um cristão participando de um debate formal
público com o Testemunho de Jeová. Alguns já fizeram, James White, que é um que eu acompanho muito, já fez 2 debates com o Testemunho de Jeová, mas eles são bastante assim, perseguidos, e eles não devem fazer debate, eles não devem ler livros que são considerados heréticos, eles não devem sair daquela seara, tudo isso para manter essa prisão mental que existe dentro das Testemunhas de Jeová. É um domínio mesmo que é exercido pela liderança sobre eles, né? Muitos deles sequer sabem das profecias de 1914, esse tipo de coisa, eles meio que abafam, mas eles têm resposta para tudo isso, né? Eles têm um sistema muito bom, um índice muito bom de assuntos, né? Então, é bem interessante. Fala, Fernandão. Pode falar, pode falar. Ah, sim, sim, sim. Muito característico. É como se fosse uma marca da besta, né? Comemorar o aniversário, comemorar o Natal para eles, eles... Sim. Certo. Não votam, não votam, não participam do exército. Eles são avessos a tudo isso, é verdade. Ele era testemunho de Jeová ou ele era adventista? Eu não lembro. Eu acho que era adventista, boa. E é interessante, porque aqueles que violam regras, segmentos, determinações, eles são excomungados, né? O nome que eles recebem é desassociados. E quando você é desassociado, nenhum deles mais vai olhar para a sua cara. Você não pode receber bom dia. Dar bom dia para alguém que é desassociado é motivo para você também estar sujeito à desassociação. Então, eles não conversam com aqueles que foram excomungados. Inclusive família. A família rejeita a pessoa, ela está fora. Então, isso é motivo de divisão de famílias mesmo, você sair da Watchtower, né? Da torre de vigia. Agora, eu queria entrar em pontos centrais agora. Tudo isso aqui são pontos importantíssimos, são doutrinas muito importantes para o cristianismo histórico. Agora, eu queria entrar em algumas coisas mais características, algumas coisas que marcam muito a heresia por trás das Testemunhas de Jeová, por trás da seita, né? Então, a gente vai, primeiro, entender que eles são unitaristas. Isso significa dizer que eles negam a doutrina da Trindade. Eles negam a doutrina histórica que é afirmada por toda a igreja ao longo da história, né? E o que seria isso? Primeiro, Jesus, eles afirmam, Jesus não seria Deus, Jesus é o arcanjo Miguel. Jesus é um anjo de uma classe única, é o arcanjo Miguel, ele tá numa classe única. Ele foi a primeira criatura de Deus, o arcanjo Miguel. Ele é importante. Eles não rebaixam Jesus a ponto de colocar como um anjo qualquer ou como uma criatura qualquer. Eles colocam ele numa classe excelente, que seria a classe do arcanjo Miguel. Mas a gente vê que essa distinção entre criatura e criador, o fato de Jesus ser criatura e não criador, é um abismo que é intransponível. A diferença é completa. Ou ele é criador, ou ele é criatura. E aqui eles colocam Jesus como criatura. Então, a gente vê aí a distinção do cristianismo histórico. Não é que, ele é muito poderoso, mas ele é criatura. Ele é criatura. Ele é de uma outra categoria completamente diferente. Então, é impossível que aquilo seja visto com bons olhos por qualquer um que afirma a sã doutrina. E ele é a primeira criatura de Deus. É a única coisa que Deus Jeová teria criado, seria o arcanjo Miguel. O resto das coisas, ele criou tudo por intermédio do arcanjo Miguel. Então, por meio dele, as outras coisas foram feitas. Ele criou de forma imediata, sem uma mediação, ele criou o arcanjo Miguel. Mas o resto foram todas criações mediadas pelo arcanjo. Então, a única criatura direta, então, é o arcanjo Miguel. Eles falam isso para dar
como que a gente vai responder tudo isso de doutrina que a gente encontra no Novo Testamento a respeito de Jesus, se ele for um anjo qualquer? Então eles dão uma bufada assim no nome de Jesus, né? Mas é interessante a gente saber, falta uma conexão entre o arcanjo Miguel e o próprio Jesus. O arcanjo Miguel, no momento em que encarnou, ele deixou de existir. Não existe espírito, lembra? Então ele deixa de existir, ele é dissolvido. Vem Jesus, que é criado em corpo material humano, que não tem nenhuma conexão direta, ele é uma criatura que representa o arcanjo Miguel, vem na Terra, ele vive durante 33 anos, ele é mentira, não é crucificado, ele é morto em uma haste de tortura. Eles, não é nem um pouco importante isso, mas eles gostam de brigar que Jesus não foi crucificado. Assim como os muçulmanos, eles também brigam que Jesus não foi crucificado. Ele morreu numa haste de tortura, né? Então ele morreu numa haste de tortura, foi sepultado, e a ressurreição não é uma ressurreição do jeito que a gente imagina. O corpo dele, alguns dizem, aí tem diferentes doutrinas. O que aconteceu com o corpo de Jesus? O corpo de Jesus virou gases, tem uma corrente que fala que ele se dissolveu em gases. Outra corrente fala que ele foi levado para um lugar do universo para ser um memorial eterno do amor de Deus pelo seu povo. Então ele está em algum lugar do universo, existe essa corrente também. Só que aí Deus recria o arcanjo Miguel. Agora ele recria o arcanjo Miguel, que não é o espírito de Cristo, mas não é a essência de Cristo, mas é essa criatura agora glorificada, que agora tem as características que a gente vê ali no corpo glorificado, né? É uma ginástica, o pai da mentira tem que estar por trás de todas essas coisas, né? O pai da mentira tem que estar, porque é demoníaco um ensino desse. Essas coisas que eles afirmam em relação a Cristo, e a gente lê, e eles falam, não, Cristo, olha, os anjos prestem homenagem a ele, etc. Todas essas coisas, se a gente fizer a qualquer criatura, isso é violação do primeiro mandamento. Isso o primeiro mandamento é: você não vai se prostrar a ninguém, não terás outros deuses diante de mim, você não tem nenhuma criatura, você deve homenagem da forma como Cristo é homenageado ao longo de todo o Novo Testamento, né? Nenhuma criatura. Então, mesmo que eles coloquem Cristo lá em cima, se ele é criatura, no final das contas, se eles entenderam bem o que é a quebra do primeiro mandamento, eles vão entender que eles estão praticando idolatria com relação ao arcanjo Miguel, porque é impossível que uma criatura seja adorada como o arcanjo Miguel é descrito sendo adorado ali no Novo Testamento, né? E agora a gente entra a parte mais prática aqui dessa nosso estudo, né? Como que a gente refuta essa afirmação? Eles também creem que o Espírito não é Deus, tá? Eu não trouxe um olhar específico ao Espírito Santo, porque também a gente ia se alongar demais, mas agora a gente vai se debruçar um pouco sobre o que eles afirmam e como que a gente refutaria o ensino, como que a gente prova biblicamente. A gente já viu isso diversas vezes, mas eu queria fazer esse exercício prático aqui com vocês, até para a gente se municiar todas as vezes que vier uma dessas pessoas falarem conosco, para que a gente apresente o evangelho para eles, para que a gente esteja preparado para abrir os olhos deles para a mentira, para abrir os olhos deles da mentira para a verdade, né? Então, só que a gente encontra uma dificuldade, né? A gente encontra a dificuldade de falar da divindade de Cristo porque eles não usam a nossa Bíblia. Eles não usam a Bíblia trinitariana, né? A Bíblia, a tradução que todo mundo usa. Eles usam uma tradução específica, que é a tradução Novo Mundo. É a única tradução que, segundo eles, não é a tradução distorcida pela seita dos trinitarianos, por aqueles que querem introduzir doutrinas específicas. Então, eles têm essa doutrina. Então, vamos dar uma olhada. Alguém pode abrir aí para mim? Alguém pode abrir aí para mim em João 1:1, primeiro? É o versículo que eu queria olhar. E assim,
A Bíblia, ela não é que ela é enviesada, ela é uma adulteração. É insultar a palavra viés, falar que a Bíblia é enviesada, a Bíblia deles. Ela é adulterada, é uma adulteração grotesca da nossa Bíblia. A gente vê que são em pontos específicos que eles queriam perverter uma doutrina. Não é simplesmente um viés, é uma adulteração mesmo. Filha, para de jogar. Em 1954 foi divulgado o comitê que fez a tradução Novo Mundo. E aí, quando parou para analisar o currículo daqueles que participaram, não tinha nenhum erudito em grego ou hebraico. Não tinha nenhum erudito das línguas originais que participaram da tradução Novo Mundo. Tinha uma pessoa que era autodidata em grego, e ele também conhecia hebraico, mas não tinha nenhum estudioso das línguas antigas, aqui, que foram escritas a Bíblia inicialmente. Então, é uma perversão claramente identificada historicamente. E aí eu queria passar com vocês. Quem que pode ler para mim? Essa Bíblia eu acho que deve ser Ara, alguma coisa assim. Lê para mim João 1:1. A gente usa muito, esse é um versículo muito caro para a gente olha a divindade de Cristo sendo manifestado, no princípio era o verbo, era a palavra, era o verbo de Deus, era Cristo. O verbo estava com Deus, no princípio ele já estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus, ele era o Deus Jeová. É um versículo muito caro para a gente. Como que está na tradução Novo Mundo? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Era um Deus no sentido amplo da palavra Deus, e aí eles vão colocar que a palavra Deus é usada ao longo da Bíblia para descrever autoridades, pessoas poderosas, só que é um Deus com letra minúscula, era um Deus. Alguém pode abrir em Colossenses 2:9? Quem abre em Colossenses 2:9? Oi? Colossenses 2:9. Alguém abre para mim em João 8:58? João 8:58. Hebreus 1:6. Hebreus 1:6. Então vamos lá. Colossenses 2:9. Pode ler? Esse é um versículo também que é muito precioso para a gente. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não tem dúvida nenhuma sobre o que Paulo está falando aqui. O ser de Deus habita em Cristo. Toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Como que está na tradução Novo Mundo? Porque é nele que toda a plenitude da qualidade divina mora corporalmente. Ele é aquele que pega todos os atributos de Deus, de bondade, etc., e ele consegue cumprir toda a lei. Ele não tem pecado, ele consegue caminhar. Então, aqui, você vê como é uma deturpação clara do que é aquilo que os originais sustentam. A qualidade divina em vez da plenitude da divindade. Olha a adulteração escrachada, né? Entre os colossenses. E ele estava resolvendo aquela dúvida ali, né? Está em Cristo. Perfeito. Então a gente vê como é realmente demoníaco isso. João 8:58. Eu sou. Essa identificação de Jesus com o nome pactual revelado lá para Moisés. Quem eu vou dizer? Fala que eu sou enviou. O nome de Deus, ele se identifica no Antigo Testamento como eu sou. E nesse momento, em João 8, ele começa a trazer esse nome de Deus para si. Ele fala, o finalzinho de novo, Aguinaldo, por favor. João 8:58. Então, eles estavam rogando para eles, nós somos filhos de Abraão, e ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Ele puxou o nome de Deus para ele. E aquilo tem uma força muito grande quando ele falou isso. E aí, como eles colocam, Jesus lhes disse, digo-lhes com toda certeza, antes de Abraão vir à existência, eu já existia. Não tem peso nenhum, não tem força nenhuma. Você acabou com o que está dizendo o versículo quando você perverte dessa forma. Hebreus 1:6. Quem que ficou? Então, quando ele introduz o primogênito, ele fala, todos os anjos de Deus o adorem. O adorem. O adorar é algo que é próprio de Deus. Qualquer ser que seja adorado, que não seja Deus, é idolatria. Como eles traduzem,
Mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Então, mudou completamente o que tá, não é mais adoração, nós não somos idólatras, nós prestamos homenagem, os anjos prestaram homenagem. Agora, poxa, se eles deturparam tanto assim, eles não creem na nossa Bíblia, como que eu mostro a trindade, a divindade de Cristo para eles? E aí eu queria passar por... É impossível você tirar a divindade de Cristo das Escrituras. Você pode perverter o que for, você não vai conseguir tirar de tão entranhado que é a divindade de Cristo revelada nas Escrituras. O Deus, Jesus Cristo, ele transparece como Deus em absolutamente todas as Escrituras. Então, é impossível que a gente faça isso. Eu quero passar por alguns versículos, e eu colei aqui a tradução Novo Mundo, que é impossível que eles... Você pode pedir para eles abrirem nessas partes, que você vai provar a divindade de Cristo, se eles estiverem com uma boa disposição. Bel. Apocalipse 4:11, não sei se eu coloquei, mas depois a gente pode ver também. Ótimo. Eu vou pegar primeiro, Cristo na tradução Novo Mundo, primeiro, João 8:5-9. Lembra que a gente viu lá que Jesus falou, antes de Abraão existir, eu sou. O que aconteceu quando ele falou isso? Essa aqui é uma evidência um pouco mais superficial, a gente vai entrar em mais pesados, mas essa já é uma. Assim, apanharam pedras para atirar nele, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Por que eles ficaram nervosos a ponto de querer matá-lo, quando ele falou, eu sou? Não foi por ele falar que ele existia antes de Abraão, foi porque ele falou, eu sou o próprio Deus. Eles falaram, blasfêmia, ele está falando que ele é Deus, pegaram pedras para matá-lo. Então aqui eles quiseram matar um blasfemo, alguém que estava blasfemando. Só essa seria a causa daquela indignação, aquela ira. Mas eu entendo que esse versículo não é definitivo, então vamos para alguns outros, para a gente ver essa divindade de Cristo. João 18:6, a gente tem a seguinte passagem. Aqui é quando os guardas estavam chegando para levar Jesus, e olha que fantástico é isso. Então Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, deu um passo à frente e lhes disse, quem vocês estão procurando? Responderam-lhe, Jesus, o Nazareno. E lhes disse, sou eu. Ou em outra tradução, eu sou. Judas, o traidor, também estava com eles. No entanto, quando lhes disse, sou eu sou, eles recuaram e caíram no chão. Ninguém fica de pé diante do eu sou. Quando ele trouxe para ele o nome dele, ninguém fica de pé. O poder de Deus derrubou aqueles homens, eles foram jogados ao chão, porque ninguém fica de pé diante do eu sou. Então, é uma demonstração da força dele, e imagino que eles ficaram apavorados naquele momento. Com quem que a gente está mexendo? Quem que é esse homem? Todos caíram no chão. Então, isso aqui você coloca... Pode. 18, está errado. É 18 de 4-6. Então, isso aqui você já começa a lançar uma semente de dúvidas, e ele fala, realmente, isso aqui é estranho. Por que o arcanjo... Isso aqui é na tradução deles. Por que o arcanjo Miguel... ele fala, sou eu, e eles iam cair no chão. Tipo, não tem nenhuma conexão. Agora, se o eu sou se manifesta, aí tem toda a conexão. Mas vamos para agora versículos mais concretos mesmo. Malaquias 3:1. Profecia lá de Malaquias, né? Vejam, enviarei o meu... Isso é a tradução Novo Mundo, tá? Enviarei o meu mensageiro e ele preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro, alguém sabe? João Batista, que viria preparar o caminho para o Senhor vir à terra, né? E de repente, o verdadeiro Senhor, a quem vocês procuram, virá ao seu templo. E o mensageiro do pacto, de quem vocês se agradam, virá. Ele certamente virá, diz Jeová dos exércitos. E aí você fala, poxa, mas quem vem, e de repente o verdadeiro Senhor, eles podem falar que o verdadeiro Senhor aqui não é a palavra Jeová, né? Não é a palavra Yahvé, que é caracterizada pelo Jeová que eles creem. Aqui está colocando como alguém poderoso. Vamos ver o paralelo dessa mesma passagem lá em Isaías 40. Isaías 43. A voz de alguém está clamando no deserto. Preparem o caminho para Jeová. Agora sim, o tetragrama lá, o nome de Deus. Façam no deserto uma estrada reta para o nosso Deus. Então, voz do que clama no deserto, venha, prepare o caminho para Jeová. Jeová vai vir. E aí, a gente fala, quem que viria? Quem viria era Jesus que viria. E a gente vê essa descrição aqui em João 1:23, e ele disse, aí João Batista falando, eu sou a voz de alguém clamando no deserto, endireitem o caminho para Jeová, conforme disse Isaías, o profeta. Então ele estava falando,
Quem viria à terra? Jeová. Isso aqui é a descrição na Bíblia deles, você consegue colocar todo esse questionamento na cabeça deles, com base na própria Bíblia deles, que é impossível você tirar essas partes todas. Eles pegam aquelas coisas mais explícitas, né? A voz de alguém está clamando no deserto, prepare o caminho para Jeová e endireita as suas estradas, é a mesma coisa. Então, aqui é bem poderoso essa passagem para a gente falar da divindade de Cristo. Vamos lá para Isaías 9,6. Então, ele bate um testemunho de Jeová na sua porta. Jesus não é Deus, ele é muito poderoso, ele é o arcanjo Miguel, ele é um modelo, ele é um exemplo do amor de Deus, e etc. Você fala, não, ele é Deus. Mas não, olha aqui, aí ele mostra essas passagens, Colossenses, João 1, que ele era um Deus, né? E aí você fala, você pode abrir para mim a sua Bíblia, então, em Isaías 9,6? E aí ele abre nesse versículo muito conhecido, essa passagem muito conhecida por nós. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Quem que é esse filho que foi dado? Quem é esse menino que nasceu? Pô, é Jesus. E o reinado estará sobre os seus ombros, e ele receberá o nome de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Como que a gente dissocia que o Deus poderoso, que o Pai eterno, que esse maravilhoso conselheiro não é o próprio Jeová? É o Filho que nasceu. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Príncipe da paz. Aí, isso, a gente já... Agora tem umas passagens que eles nunca viram. E aí é nessas que eu quero passar. Mateus 9,6, eles estão preparados para responder. Agora, vamos fazer um exercício um pouquinho maior. Aí você fala assim, você pode abrir para mim em Salmo 102? A gente vai ler do verso 25 ao verso 27. Aí está assim no Salmo 102. O começo... alguém pode abrir no Salmo 102 aqui? Está identificando a respeito de quem que é essa profecia, tá? O salmista está falando de quem que é essa profecia. Alguém pode ler o verso 1? Eu acho que é o verso 1. Pode ler. Então ele está falando do Senhor. E você pode ver que é o Senhor com todas as letras maiúsculas, né? Não é Senhor com só um S maiúsculo, é Senhor com todas as letras maiúsculas, não é? Não, a sua está minúscula? Tudo maiúsculo? É um recurso que é usado quando o nome de Jeová aparece nas nossas Bíblias, ele é colocado todo com letra maiúscula, a identificação do nome pactual de Deus, né? Que é o Jeová, é o Yahvé, né? Aí então, o salmista ali está orando a Jeová. E na Bíblia dele está especificamente Jeová. Há muito tempo lançaste os alicerces da terra, e os céus são obras das tuas mãos. De quem que ele está falando aqui? Jeová. Há muito tempo ele lançou os alicerces da terra. Os céus são obra das mãos dele. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás. Eles se gastarão como uma roupa. Tu os substituirás como se fosse uma vestimenta, e eles passarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. De quem que a gente está falando aqui? Jeová. Claramente, aqui a passagem está falando de Jeová. Legal. Abre para mim, então, aí você pede, né? Abre para mim em Hebreus 1. A gente vai ler a partir do verso 6. Aí ele vai abrir. Essa aqui é a tradução Novo Mundo. Além disso, ele diz a respeito dos anjos. Ele faz dos seus anjos espíritos e dos seus servos uma chama de fogo. Mas a respeito do Filho, agora a gente está falando do Filho, ele diz: Deus é o seu trono para todo sempre, e o cetro do seu reino é o cetro de retidão. O Senhor amou a justiça e odiou o que é contra a lei. É por isso que Deus, o seu Deus, ungiu com óleo de alegria mais do que aos seus companheiros. Agora vem, verso 10. E, 2 pontos, abre citação. E aí na Bíblia deles vai estar referência a Salmo 102. O que ele disse mais a respeito do Filho? Ó Senhor, no princípio lançaste os alicerces da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás. Eles se gastarão como uma roupa, e tu os enrolarás assim como um manto, como uma roupa, e eles serão trocados. Mas tu és o mesmo, os teus anos nunca chegarão ao fim. Salmo 102, mas tu és o mesmo, os teus anos nunca chegarão ao fim. Referente a Jeová, e aqui referente ao Filho. E aí... Quando acontecer isso, vai ficar esse silêncio aqui. Quando você conseguir falar, vai ficar esse silêncio que ficou aqui. Eles nunca viram isso. Aí você fala, posso ler mais um? Posso te mostrar mais uma coisa? E aí, eles nunca vão falar não, porque eles já estão abalados com aquilo. E aí você pode falar assim, abre para mim em João 12.
Ele vai abrir ele em João 12. Essa hora que ele fica assim, aí você... Não é hora de você cruzar o braço e falar, te peguei. É hora de você mostrar o erro em que ele está. A questão toda é colocar a pulga atrás da orelha. Eles não sabem responder esse tipo de coisa. Porque até as referências cruzadas das Bíblias deles foram pegadas emprestadas de outras Bíblias, porque eles não sabem fazer esse trabalho histórico. E tem lá, Salmo 102 aqui, e você vai, Salmo 102 é Jeová a respeito do filho. Então, você pega lá João 12. É legal para controlar a conversa, para eles saberem que não é alguém que pegou alguns versículos isolados e está tentando jogar em cima deles. É legal dar um pouco de contexto, porque assim você consegue controlar um pouco a conversa. Porque você vai ver que eles são muito versados nisso, em te interromper, em não deixar você seguir com uma linha de raciocínio. Então, quando você traz um pouquinho de contexto, você fala, peraí, esse cara, essa pessoa estudou um pouco mais do que o básico aqui, né? Então, você fala, olha, aqui em João 12, Jesus estava no final do ministério público dele, quando ele estava falando para todos. Depois, ele iria iniciar o ministério particular aos discípulos dele no final ali, perto da Páscoa, né? E aí, o que acontece? Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se escondeu deles. Embora ele tivesse realizado tantos sinais na frente deles, não depositavam fé nele, para que se cumprisse as palavras de Isaías, o profeta, que disse: Jeová, quem depositou fé no que falamos? E quem foi revelado o braço de Jeová? Isaías também disse a razão pela qual eles não podiam acreditar. Ele lhes cegou os olhos e lhes endureceu o coração, para que não vissem com os olhos, não entendessem com o coração e dessem meia volta, e eu os curasse. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou sobre ele. De quem que a gente está falando aqui? Sobre Cristo. Então, João está falando, olha, ele viu a glória de Cristo e falou sobre ele. Quando que foi essa passagem aqui? É nesse momento. Quem depositou fé no que falamos, a quem foi revelado o braço do Senhor, a gente conhece a passagem. É Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias. Desligou? Será que acabou e... Sério? Então tá errado. Eu vou continuar aqui. Eu tenho aqui no meu celular, por algum motivo, apagaram os outros slides. Pior que eu não tenho... Não tem problema. Eu vou... Quem abre para mim Isaías 6? Isaías 6, isso. Empresta a Bíblia, eu queria ler essa parte. Ó, estava com marca-página em Isaías 6. Vamos lá. E a passagem, ela é bem conhecida, né? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é Jeová dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram. A voz de que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, Jeová dos exércitos. Na Bíblia deles vai estar exatamente assim, Jeová dos exércitos. Se você perguntar para Isaías, quem que você viu naquele dia que você teve essa visão sentada no trono? Ele vai falar: eu vi Jeová. E aí você chega para João e pergunta: João, quem que Isaías viu assentado no alto trono naquela passagem? Fala assim: ele viu Jesus. Ele viu Jesus, que é identificado como Jeová. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele viu... Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou sobre ele. Quando Isaías teve aquela revelação de Isaías 6, é porque ele viu o Senhor. Isso é maravilhoso, né? A divindade de Cristo, ela é inegável. A gente não consegue passar pela Bíblia e negar essa realidade sem perder toda a Bíblia.
E se a gente perde essa realidade, a gente perde o evangelho, a gente perde a boa notícia. Não tem mais boa notícia se a gente perde isso. Eu estou caminhando para o final aqui, e aí eu vou entrar no problema relacionado ao evangelho dos Testemunhos de Jeová. Como qualquer seita, como qualquer seita que se preze, eles negam o evangelho da graça de Deus. Eles negam a graça salvadora de Deus, que é a que nos conduz à salvação mesmo. A religião deles é baseada em obras, é baseada no que eles fazem para conquistar essa salvação. Eles nunca têm segurança, eles nunca têm paz, eles não têm esse descanso que nós temos, que nós entramos no descanso do Senhor na medida que nós entendemos que Cristo fez essa obra e depositamos nossa esperança nele em arrependimento. Eles são, então, a condenação é a condenação de deixarem de existir. Eles vão ser para sempre, eles vão habitar com o Senhor. E a salvação é uma salvação tão pequena, porque eles não conhecem a justiça de Deus também, eles não têm... isso acontece muito quando a gente fala com os espíritas também, né? Eu perguntei, conversando com um conhecido que é espírita, eu falei assim, o que você... Você fala, a salvação, você está nesse mundo para evoluir, e etc. Você vai ser salvo do quê? Não, a gente está salvo. Salvo é uma maneira de falar que a gente está evoluindo. Então, eles dão a conotação que eles querem, negando doutrinas básicas, né? Eles acreditam em pecado, eles acreditam que nós estamos... que a grande Babilônia é uma grande pecadora. Eles falam isso, eles se veem em alta conta, né? Olha, eu não sou pecador como esse aqui do meu lado, né? Eles se veem dessa forma. E aí, James White, ele pegou no pulo, ele estava conversando com um erudito das Testemunhas de Jeová, e aí ele fala, tá, você está falando tudo isso, me diz uma coisa, você pode dizer que você está em Cristo? E ele ficou quieto, ele sabia a resposta para tudo. Aí quando ele fez essa pergunta, eu falei, como assim está em Cristo? Eu falei, aquele conceito que está em Isaías, que está em Efésios 1, né, aqueles que estão em Cristo, unidos a Cristo, em Cristo, você está em Cristo? Aí ele parou para pensar e aí ele falou assim, isso não importa, vamos falar de coisa que é importante aqui. Então eles estão preparados para falar sobre a Trindade, eles estão preparados para falar outra coisa. Mas a essência do Evangelho, eles conhecem muito pouco, essa que é a verdade. A justificação pela fé, a expiação de pecado, como Deus nos substitui, né? A salvação e a nossa substituição, ela é muito desconhecida para ele. Se a gente olha no índice das Testemunhas de Jeová, daqueles assuntos que são importantes que eles listam, a parte dedicada ao evangelho, justificação, redenção, é uma parte minúscula comparada com outras coisas que eles adoram debater, sobre a Trindade, sobre o Arcanjo Miguel. Eles têm explicações e explicações sobre o Armagedon, escatologia, mas a parte do evangelho, para eles não dão grande importância. Eles não dão grande importância. Eles têm muito mais coisas sobre 1914, a profecia não cumprida, né? E assim, a gente tem que saber que eles são preparados para argumentar, né? Eles são preparados. Mas é uma seita com uma escatologia ruim, péssima. Você olha na Bíblia, você pega o dispensacionalismo, com todas aquelas... planilhas da volta de Cristo, como que vai a lua de sangue, que a gente tem muito aqui no nosso meio, deixados para trás, todas aquelas baboseiras que a gente vê no meio evangélico sobre escatologia, eles são muito piores, eles são, assim, acho que é equivalente como eles são ruins de escatologia. A doutrina da soberania de Deus, para eles, é muito ruim. Eles não têm noção da soberania de Deus. Você conversa com o Testemunho de Jeová, eles não conseguem articular o que é a soberania de Deus. O diabo, ele tem quase tanta força quanto o próprio Deus. Ele está ali dominando esse mundo. É claro que Deus vai vencer no final, mas ele controla tudo, ele controla as mentes. O mundo está debaixo das asas de Satanás, né? Então, eles têm, ao final, também uma soteriologia, uma doutrina da salvação muito ruim. Quando eles vão nos discipular, né, eles entregam um livreto, eles têm um livreto muito bem produzido, todo coloridinho, não sei o quê. Você olha aquele livreto deles, você lê tanto as doutrinas, as figurinhas, é meio infantilóide, assim, é bem infantil o que você vê ali.
é bem simplório. Você fala, nossa, mas um conhecimento básico das doutrinas de salvação, da soberania de Deus, seria suficiente para tirar todas essas crenças falsas da mente deles. Mas eles são doutrinados, eles são muito engessados naquilo, né? Então, a gente precisa conhecer o Evangelho de uma forma consistente e vai ser muito fácil lidar com eles. E aí eu vou contar aqui uma história pessoal que eu tive, né? Foi de 2020, comecinho da pandemia. Uma irmã nossa lá da igreja de São Paulo, ela recebeu uma ligação, porque os testemunhos de Jeová não estavam mais indo de porta em porta, estava no começo da pandemia. Então eles começaram a ligar, né? Como que eu vou cumprir o meu roteiro aqui se eu não posso ir de porta em porta? Eles começaram a ligar para as pessoas. E aí essa amiga minha falando com uma moça que ligou para ela, e aí ela falou assim, olha, você quer anotar um telefone de um amigo meu? E aí você fala com ele, porque acho que ela perdeu um pouco a paciência com a moça que ligou insistentemente para ela. Ah, passa sim, eu vou querer. E aí anotou e passou o meu nome para ela. E aí, aí me liga um rapaz, um homem, muito educado, muito simpático, assim. Então, acho que, não sei se, isso eu não sei se tem essa de mulher, discipula mulher, homem, discipula homem. Então, não foi a moça que me ligou, foi um homem, eles passaram, e aí ligaram. Aí falou, ô Vitor, tudo bem? Quem me passou seu contato foi Vanessa. Ah, legal, tal. Ela me falou que vocês iam ligar. Ah, então, eu queria bater um papo com você. Tudo bem, vamos bater um papo, né? Aí eu já estava com aquilo na cabeça. Aí fala assim, olha, esse mundo tá uma loucura, a gente vê aí muitas coisas que são sinais dos tempos, né? Essa pandemia e essas coisas. Então, tudo é sinal dos tempos. É aquela escatologia de jornal. O cara abre o jornal, vê uma tragédia, afinal, sinal dos tempos. É escatologia de jornal. E aí, aí eles falaram, você tem um tempo para falar comigo sobre as coisas de Deus? Eu falei, claro que eu tenho, vamos falar sobre as coisas de Deus, né? Eu queria estudar a Bíblia com você. Eu falei, nossa, nada me dá mais prazer do que estudar a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Tudo certo, né? Ah, eu sou testemunho de Jeová. Eu também sou testemunho de Jeová. Eu também testemunho do nome de Jeová, né? Então, o Paul Washer fala isso. O Paul Washer fala que eles batem na casa dele. Olha, eu sou testemunho de Jeová. Você tem um minuto para dizer. Eu também sou testemunho de Jeová. Quer entrar? E aí ele convida para entrar na casa dele. Eu também sou. Aí começa a falar, não. Você não é testemunho de Jeová. O Paul Washer fala, você é testemunho de um falso Deus. Não, mas aí ele conversa, né? Ele discipula essas pessoas, né? Mas... E aí eu falei, bom, vamos estudar, né? E aí a gente marcou de conversar, e eles são religiosos com isso. Eles... eu vou te ligar, então, por volta das 3 horas, todo sábado, pode ser? Eu falei, não, pode ser, 3 horas. Eu geralmente estou almoçando na casa dos meus pais, as crianças estão lá com os meus pais, eu consigo ter um tempinho. Ah, é meia hora de conversa. Eu falei, legal, vamos sim. E aí ele começou a conversar comigo, ele me mandou um livretinho, ele me começou a... Oh, o Vini está aí. Teve um dia que o Vini pegou carona comigo voltando da Vila Olímpia, e aí eu já tinha mudado os nossos encontros do sábado para as quartas-feiras. E aí ele falou, posso te ligar agora? Eu falei, estou no carro. Eu não falei que eu estava com um amigo, para ele não ficar meio acuado. Falei, estou no carro, mas eu posso atender. Ele me ligou, a gente ficou 40 minutos, o Vini ali do lado quietinho, ouvindo. E aí ele conversando sobre soberania de Deus. E assim, é engraçado que ele pega o livretinho e ele tem todo o roteirinho ali dele, né? Para falar, olha, então Deus é assim, então Deus é assim. Ele estuda aquele momento. Só que a questão é, você não deixar ele avançar em nenhum ponto que ele está errado. Ele fala, não, mas então o mundo está no governo de Satanás. Não, peraí. Deus está no governo do mundo, Deus governa todas as coisas. Ah, nós somos maus, mas Deus olha para o nosso coração. Não, peraí, Deus olha para o nosso coração, mas o nosso coração não é mau. Então, você não deixa ele seguir com nada. Então, a conversa ela é muito truncada, porque eles têm muitas falsas premissas. E você, assim, ele me liga para me discipular, e quem fala sou eu, porque ele não sabe nada do básico do Evangelho. Então, você consegue refutar todas aquelas premissas com passagens bíblicas e ir falando. Então, a conversa flui muito bem, principalmente porque são pessoas simpáticas, geralmente, são pessoas muito bem... elas estão dispostas a te ouvir ali. Então, são coisas que a gente não pode perder, né? Oportunidades que a gente não pode perder. E aí, teve uma vez, no final de uma conversa, eu estava numa conversa com ele, eu falei assim, peraí, agora eu quero falar isso. Eu quero saber o que ele crê mesmo, porque eu ainda não estava tão certo do que ele cria, né? Falei, Kleber, eu queria te pedir uma coisa. Claro, Vitor, claro. Você pode falar para mim
o que você... Você pode falar para mim do Evangelho? Se alguém falar assim, nunca ouvi falar de nada da sua Bíblia, nunca ouvi falar da sua fé, me explica o Evangelho, o que você me explicaria, Kleber? Qual que é meu problema? Por que Deus tem um Evangelho para mim? O que significa Evangelho? Aí ele, não, o Evangelho é a boa notícia de Deus. Eu falei, que bom. E aí ele começou falando que Deus perdoa aqueles que o buscam. Eu falei, Kleber, mas você falou que era uma boa notícia. Por que isso é uma boa notícia, né? Porque a Bíblia vai falar que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Sua garganta é sepulcro aberto. Romanos 3, né, que fala exatamente isso, replicando uma passagem do Antigo Testamento. E aí, aí eu falo, não era boa notícia? Deus perdoa os que o buscam, mas eu não consigo buscar Deus. A gente está perdido, Kleber. Eu falo assim, não, Vitor, mas Deus olha para o coração. Eu falei, Kleber, mas eu pensei que você tinha uma boa notícia. Eu estou triste demais, Kleber. Você está me deixando desesperado. Eu não tenho salvação, porque Deus está olhando no meu coração. Você não falou que no meu coração está os enganos, o adultério, está a mentira, tá o homicídio, vem tudo do nosso coração. Cadê a boa notícia? Vitor, mas não é assim, não é assim. Se você fizer, trabalhar, a vontade de Deus, eles não têm boa notícia para nos dar. Eles não têm boa notícia. A questão é que ele está perdido, tentando alcançar isso aí, e ao final eles vão encontrar o juízo de Deus. Eles vão encontrar um Deus que vai dar a justa paga, não só para aqueles que andaram em pecado, porque não estão em Cristo, é a situação de todos nós, fora de Cristo, mas ele vai dar a justa paga ainda por perverter a palavra dele. Então, aqui já caminhando para o nosso encerramento, eu gostaria de falar que só a realidade do Evangelho é capaz de nos salvar. Só a doutrina ortodoxa, revelada na Bíblia, conforme as traduções históricas, conforme vieram dos autógrafos, as traduções fiéis à Bíblia, que a gente consegue traçar a historicidade das traduções, e não uma tradução nova, uma tradução que foi moderna, que foi inventada agora no século XX. Somente o Evangelho, tal qual revelado nas Escrituras, é capaz de salvar o pecador, é capaz de apresentar esperança para o pecador. Esse Evangelho ensina que o homem natural está morto nos seus delitos e pecados. Esse homem está morto, ele é incapaz de querer a Deus, ele é incapaz de ir até Deus. Nós estamos longe de Deus e estamos destituídos da sua glória, como o Evangelho é apresentado para a gente, né? Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, o Deus Filho, o Deus Jeová, o Criador, todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo. Aqueles que estiverem em arrependimento em Cristo, esses serão salvos. Se Cristo, e isso eu conversei bastante com o Kleber. Kleber, se Cristo não é Deus, não tem salvação para você. Você violou a lei de Deus. Nenhuma criatura vai te fazer justo diante do Deus que você ofendeu. Nenhuma criatura é capaz, pelo seu exemplo de amor e morrendo no madeiro, te levar até Deus. Só se o próprio Deus pagou pelos seus pecados. O Evangelho só é Evangelho porque Deus pagou os seus pecados. Só Ele poderia. Nenhuma criatura consegue fazer isso, Kleber. E eu mostrando isso para ele. E eles são muito abertos a ouvir. Você planta a semente ali. E ele ouve. A nossa conversa, ela terminou quando ele falou, olha, eu posso trazer um outro amigo para conversar com você, eu vejo que você é bastante interessado, eu posso trazer um outro amigo, a gente conversa junto, se você quiser trazer um outro amigo. Eu liguei para o Gui, eu falei, ô Guilherme, você pode participar comigo de uma conversa? Aí ele falou, posso, só que aí ele não me ligou na outra semana, aí a gente não conseguiu casar, porque aí tinha que ser... Não podia sair mais por telefone e a conversa parou aí. Mas assim, durante, 2 meses, a gente teve uns 8 encontros por telefone, eu consegui falar do Evangelho para ele. A minha oração é que essa semente plantada possa abrir os olhos dele para que as Escrituras, elas revelam, elas emanam o Deus vivo, elas emanam o Deus que salva. E aquelas Escrituras que ele tem são pervertidas e elas não são capazes de salvar o homem. Não existe uma boa notícia na mensagem que ele tinha para me passar. E acho que é essa semente que a gente tem que colocar na cabeça dessas pessoas que zelosamente vêm trazer uma mensagem para a gente. E a gente tem que aprender do zelo deles,
com base na graça que nos alcançou, a gente, por amor, replica essa mensagem, porque é a única esperança que tem para os nossos familiares, para aqueles que estão perdidos, para os nossos amigos, para aqueles que são desconhecidos, mas que nós somos intimados ou convidados a amar, né? Então, só essa mensagem pode trazer esperança. Se eles zelosamente proclamam a mentira todas as vezes, por que nós, que temos a verdade, a gente não proclama com o mesmo zelo essa verdade? Então, que isso seja um desafio para nós, que isso nos envergonhe, que isso seja um estímulo para que nós que temos a verdade tenhamos o mesmo zelo para falar, independente da... Eles não têm amor próprio no sentido de... esses aí são testemunhos de Jeová. O jeito que a gente olha para ele é um jeito bastante pejorativo. Eles são a gente olha para eles de uma forma pejorativa na sociedade, assim. E eles não ligam para isso. Eles estão ali crendo numa mentira e eles não ligam de bater na sua porta todos os dias, aos sábados, fazendo todo aquele trabalho. Mas nós temos a verdade e, às vezes, muitas vezes a gente tem um orgulho no nosso coração que nos impede de levar essa verdade adiante. A gente fala, poxa, o que vão pensar de mim se eu começar a falar de Jesus se eu abrir a Bíblia no meu trabalho, se eu começar a falar da Bíblia para minha família. Então, que isso sirva para nos humilhar, que isso sirva para nos levar aos pés da cruz, pedir misericórdia de Deus para que a gente tenha intrepidez também para falar do Evangelho, que nos foi entregue e que é o único tesouro que a gente tem. A gente não tem ouro, não tem prata, porque tudo isso vai ser consumido pela terra, mas a gente tem um tesouro eterno que nunca se esvai, que é um tesouro eterno nos céus. E nós temos a esperança celestial, porque nós habitaremos com Cristo nos céus para toda a eternidade, teremos comunhão com Ele, que é o primogênito de muitos irmãos, e nós estaremos com Ele em Cristo. Toda essa multidão, todos somos essa multidão que não pode contar. Não tem classes, nós somos pecadores miseráveis que foram resgatados pela graça de Deus. Então não tem classe, não tem divisão. Nós estaremos todos com o Senhor, arrependidos em Cristo Jesus, e todo pecado será colocado para fora. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, que essas verdades produzam fruto no nosso coração. Senhor, que o Senhor traga a Tua realidade a nossas mentes, que nós proclamemos as boas novas para aqueles que estão perdidos, que o Senhor nos dê zelo, que o Senhor encontre, Senhor, esses que são seus, que ainda estão perdidos nessa seita maligna, Senhor, que nós possamos falar do Evangelho a eles, que eles venham ao arrependimento, se desassociem dessa seita e se convertam a Cristo, Senhor, integrem a verdadeira Igreja Universal de Cristo, que nós possamos proclamar o Evangelho a irmãos que o Senhor designou desde toda a eternidade, Senhor, e que ainda precisam ser chamados pelo chamado do Evangelho, Senhor. Nos dê esse zelo, conduza a Tua igreja, esteja conosco ainda no dia de hoje, nessa noite, Senhor. Abençoa as nossas conversas e nos despeça para as nossas casas em segurança, Deus. No nome de Jesus que oramos. Amém. Deus meu, mas você sabe o que eles falam?